Estatuto Social da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás, artigo 74 a 82. Capítulo 9. Do Comitê de Auditoria. Caracterização. Artigo 74. O Comitê de Auditoria de Funcionamento Permanente é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Parágrafo 1º. O Comitê de Auditoria Estatutário também exercerá suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela companhia que adotarem o regime de Comitê de Auditoria Único. Parágrafo 2º. O Comitê de Auditoria Estatutário terá autonomia operacional e dotação orçamentária anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes. Composição. Artigo 75. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 3 membros efetivos. Parágrafo 1º. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário devem ter experiência profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área de contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da companhia, sendo que pelo menos um membro deve ter reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade societária e ao menos um deve ser conselheiro independente da companhia. Parágrafo 2º. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas. Artigo 76. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria as estabelecidas no artigo 25 da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 39 do Decreto nº 8.945/2016, além das demais normas aplicáveis. Parágrafo 1º. A maioria dos membros do Comitê de Auditoria deve ser independente nos termos do artigo 36, parágrafo 1º do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Parágrafo 2º. O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da companhia pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do último dia do mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Parágrafo 3º. É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria. Parágrafo 4º. O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria para assistir suas reuniões. Parágrafo 5º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros. Mandato. Artigo 77. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 2 anos, não coincidente, para cada membro, permitida uma única reeleição. Parágrafo único. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. Vacância e substituição eventual. Artigo 78. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior.
Parágrafo único. O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes. Reunião. Artigo 79. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 4 reuniões mensais. Parágrafo 1º. O comitê deverá apreciar as informações contábeis antes da sua divulgação. Parágrafo 2º. A companhia deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria. Parágrafo 3º. Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da companhia, apenas o seu extrato será divulgado. Parágrafo 4º. A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. Parágrafo 5º. A companhia deverá divulgar conjuntamente as demonstrações financeiras, relatório resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, destacando as recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de Administração da companhia. Competências. Artigo 80. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação. Inciso 1. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Inciso 2. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da companhia. Inciso 3. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da companhia. Inciso 4. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela companhia. Inciso 5. Avaliar e monitorar exposições de risco da companhia, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: alínea A, remuneração da administração. Alínea B, utilização de ativos da companhia. E, alínea C, gastos incorridos em nome da companhia. Inciso 6. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e o fiel cumprimento das transações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na política de transações com partes relacionadas e sua divulgação. Inciso 7. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre a administração, a auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras. Inciso 8. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar e, inciso 9, realizar a autoavaliação anual de seu desempenho nos termos do inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303/2016. Parágrafo único.
O Comitê de Auditoria deverá ser constituído e ter suas atribuições em conformidade com a regulamentação editada pela CVM, que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes. Artigo 81. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do PAINT. Artigo 82. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas, à companhia, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.